No primeiro momento na nossa reunião, sempre aqui na nossa casa, nós fazemos uma prece. Então, ó, prece é ligação, oração com Deus. Ligação, pensamento, tá? Tem que fechar os olhos. Quem conseguir se concentrar de olho aberto, tirar de nenhum o nosso pensamento estiver firme, pode ficar com o olho aberto. Agora, quando a gente fecha os olhos, você não vê nem a mosquinha. Nem a mosquinha não vê nada. Então, eu convido, nós todos a fecharmos os olhos, justamente para que o interior nosso se liberte nesse instante de tudo que é coisa material. E que a gente possa fazer a figura de Jesus no nosso pensamento. Aquele irmão maior, com todo carinho, com toda atenção, braços abertos, e a gente chegando pertinho dele, colocando a nossa cabeça no seu peito, no seu ombro, dizendo a ele da alegria de estarmos com ele nesta casa de amor. E possamos, Senhor, colocar em suas mãos a nossa vida. Que o Senhor nos dê força, amparo, coragem de vencer a nós mesmos. Ninguém muda ninguém, Senhor. Nós é que temos que mudar os nossos erros, lembrar do bem, no amor. Isso tudo com o Senhor, com os seus ensinos, estudando o seu Evangelho. Que esta tarde seja uma tarde benéfica, onde o nosso coração se una ao seu coração, e que nós possamos ter força, coragem, amparo, esquecer as nossas preocupações e nos lembrarmos daqueles que precisam mais que nós. Que o Senhor abençoe a todos que estejam nos asilos, nas prisões, nas creches, qualquer que tiver uma cama de hospital ou em seus lares, necessitando de apoio, de ajuda. Que a nossa vibração possa chegar e amparar esses irmãos mais necessitados. Porque nós sabemos que na lei divina é dando que se recebe. Então, meus irmãos, que Jesus abençoe a todos nós. Que possamos prestar bastante atenção na nossa lição de hoje à tarde. Nós vamos falar sobre a humanidade, as bases infinitas do Evangelho de Cristo. Lembremos também do nosso Brasil. Que o Senhor possa abençoar esta pátria. Que o Senhor disse que seria o celeiro do mundo e a pátria do Evangelho. Para todos nós que estamos aqui, ela é a pátria do Evangelho. Porque estamos nascendo no Brasil, encontrando a doutrina espírita, modificando a nossa maneira de pensar, de agir, trabalhando pelo nosso progresso moral. Envolva-nos, Senhor. Envolva-nos e envolva esse planeta azul tão lindo, para que a paz seja feita pelos homens, seus irmãos. Que assim seja, Senhor. Que a nossa tarde seja uma tarde profícua para a nossa vida. Que assim seja. Gente, eu escolhi o tema da humildade. O que será que é a humildade? Deixa eu até marcar aqui, marquei umas páginas aqui. Humildade no dicionário: modesto, simples, inferior e obscuro. Humildade, reconhecimento da própria fraqueza. Modéstia, submissão, inferioridade, obscuridade. Tá?
Agora, se a gente analisar e estudar o Evangelho, toda a moral do Cristo é uma frase do Evangelho, se resume na caridade e na humildade, virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Tá? Joana de Anjos, no livro Alerta, página 160, fala assim sobre a humildade, lá no metade da página. A humildade exterioriza o valor e a conquista pessoal. Ignorando-se, irradia-se e fomenta a paz em toda parte. Jamais te deixes engolfar pela revolta que traduz soberba e orgulho. Então, soberba e orgulho é completamente oposto à humildade, né? E quando a gente estuda o Evangelho de Cristo e dos seus apóstolos, eu peguei uma historinha aqui, que eu adoro essa história. Eu fico imaginando, toda vez que eu leio essa história, eu fico imaginando Atos dos Apóstolos, de Karl Schutter, quando ele estuda Paulo de Tarso, porque Atos dos Apóstolos são mais a vida de Paulo, né? Das conquistas das cidades onde ele colocou e fundou uma religião, uma igreja. E ele vai para Listra. Paulo foi o apóstolo dos gentios. Os gentios eram aqueles que eram idólatras, né? Vários deuses. E Jesus escolheu na estrada de Damasco Paulo, que ele estava perseguindo os cristãos, já tinha apedrejado Estevão, né? Mandado matar Estevão, era um doutor da lei, ele estudou Moisés, então conhecia tudo lá, ele israelita, embora ele fosse, né, nascido em Tarso, na Grécia. Paulo de Tarso. Só que naquela época quem modificava a sua maneira de pensar, quem se tornasse cristão, mudava o nome. A gente vê, por exemplo, Mateus, Pedro, Simão Pedro, né? Um outro que mudou bastante. Ai, meu Deus do céu. Bom, o Paulo se tornou Paulo de Tarso, não Paulo, né? A cidade, né? Saulo se tornou Paulo. Saulo. Saulo, se tornou Paulo. Saulo de Tarso se tornou Paulo de Tarso. E, bom, e Paulo, quando ele chega, vai perseguir Ananias, que Ananias mudou, pelo livro Paulo e Estevão, Ananias converteu a Lídia, que era esposa, era noiva dele. E ele voltou de uma viagem e ficou procurando Ananias para matar Ananias. E quando ele vai para a estrada de Damasco, porque ele sabia que Ananias estava em Damasco, na internet, no YouTube, tem uma história dele, eu estava procurando hoje, eu queria saber que tipo de trabalho, porque depois que ele se tornou cristão, ele foi visitar a família dele. E o pai dele deserdou, não quis recebê-lo em casa. E ele, então, para não ser, como dizer assim, peso para as pessoas onde ele ia visitar, ele tinha uma tenda e ele trabalhava, eu acho que era com couro, né? Ele trabalhava, não sei, acho que ele fazia sapato, sandálias, né? Então ele ganhava o pão de cada dia. E de noite ele pregava o Evangelho. Então, mas quando ele entra em Listra, ele fica um pouco aqui, funda uma igrejinha aqui, vai para outra cidade, mas em Listra ele foi fugido mesmo, porque eles queriam matar ele. E ele saiu lá de Derbe, acho que é Derbe. E aí ele foi para lá, né? Derbe e se dirigiu para Listra. Quando ele chega lá, quem estava acompanhando ele era Barnabé. Ele chega lá e vê um coxo, um homem que não andava, né, do lado da cinta, sentado lá. Ele ficou com pena, comovido. Chegou lá, deu as mãos, né, e falou para ele assim: levanta e anda.
E o coxo, que não andava desde pequeno, deu um pulo e começou a andar. Tinha um sacerdote próximo, sacerdote assim, ele achava que tinha muitos deuses, né? Falou assim, nossa, é justamente Mercúrio seria o Paulo, né? E Barnabé seria Júpiter. Falou assim, são os dois deuses que desceram aqui e curaram esse homem. Aí desapareceram e voltaram com um touro, com umas guirlandas, né, que era para enfeitar o touro. Eles iam matar o touro, um sacrifício lá por causa dos deuses. Aí a coisa mais engraçada é que eu fico imaginando os dois rasgando as roupas aqui, porque eles andavam de saião, né, naquela época, rasgando a roupa e aparecendo com as pernas dele, falando assim, nós somos homens que vocês não somos deuses, né? E eu fico imaginando o que eles tiveram que fazer para que acontecesse isso. Mas cá embaixo que eu falo assim, muito bonito, assim, rapidinho sobre eles, dizendo que eles, quando eles andavam assim, ó, eles davam e não recebiam, eram perseguidos e não percebiam. Todas as palavras, todos os seus atos eram outros tantos louvores a Deus vivo, que fez a terra, o céu, o mar e tudo que há neles. Preferiam as glórias, repudiavam os louvores, execravam o maldito ouro, tanto escravizam os sacerdotes do nosso tempo, e sofriam injustiças, perseguições, louvando sempre ao Senhor e dando bom testemunho, e de fato eles eram cristãos. Eram cheios de poder, porque eles eram humildes e verdadeiros. Por isso o Espírito seguia seus passos, provendo-os de tudo que eles necessitavam. Quando a gente vê o Evangelho, em uma parte do Evangelho a gente vê que eles tiveram fome, que eles tiveram sede, que eles tiveram alguma necessidade. Dormiam relento, eu já vi no Evangelho, mas assim, falta de algo, a gente não tem. Por isso que ficaram achando que eu coloco, eles estavam cheios de coração. Então os Espíritos proviram tudo que eles necessitavam. E tanto é que quando ele manda, aqui Jesus já tinha desencarnado, mas quando Jesus manda os 72, eles falam, não leva nada. E não era para levar ouro, não era para levar coisa, não era para levar nada. Por quê? Porque o lugar que eles chegassem, ele dissesse paz nesta casa. E se a paz não viesse, eles sacudissem a poeira dos pés e fossem procurar outro lugar. Sacudir a poeira dos pés, quer dizer, não levassem água, não levassem assim, ficassem aborrecidos porque não tinham sido atendidos, entendeu? Então era justamente isso. A paz vai voltar para vocês. Vocês vão procurar isso aí. Então eu fico pensando assim, Pedro, que na porta do templo de Salomão, na porta formosa, curou, também não tinha nada. Passou assim, tinha um pobre lá no estado. Há muito tempo, desde que nasceu, ele era trazido lá, não conhecia ele. Ele era trazido, eles estão lá. E quando os dois estão passando, Pedro e João, estavam passando, o mendigo fala assim, uma esmola, pelo amor de Deus. E o que Pedro fala para ele? Pegou na mão dele e falou assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levantei e o coxo ficou bom, todo mundo viu, e foi depois perseguido lá, porque ele entrou e começou a mostrar, e andando, o pessoal conhecer, né? Então foi um apóstolo. Então a gente vê, mesmo assim, que nem os apóstolos, né? Quando eles mataram Jesus, eles acreditavam em matar a ideia, mas não mataram a ideia.
apóstolos, eles foram trabalhados, já eram espíritos trabalhados para realmente levarem essa mensagem da Boa Nova adiante. Então, o que eu gostaria de falar para vocês também na versículo? Que Deus, nosso Pai, sempre enviou à Terra espíritos mais evoluídos. E a gente vê, por exemplo, que todos eles que se tornaram apóstolos de Cristo, todos eles se tornaram humildes, caridosos, amorosos. Até Zaqueu trabalhou em prol, quando ele se modificou naturalmente na visita que ele percebeu Jesus na casa dele. Até Zaqueu mudou uma pequena aglomeração de gente para estudar o Evangelho. Então, eram todos eles, mudavam completamente, se despojavam. Essa humildade chegar na gente, coração, a gente tem que melhorar. A primeira coisa é melhorar, porque o que dá muito valor ao prata, ouro, as coisas materiais, ele não pode ser humilde, ele quer as coisas melhor, mas quer dar moda, então ele não pensa em humildade. É muito difícil, né? Não é que é impossível, mas é difícil, porque a gente se desliga muitas vezes da religiosidade, né? Do amor, da caridade sincera. Mas o que mostra que a gente é humilde? É você acreditar na vida futura. E quando a gente acredita na vida futura, a gente começa a dar valor às coisas do Evangelho, às coisas do tesouro que eu vou ter que levar quando eu voltar para o plano espiritual. Porque todos nós vamos chegar um dia, ficar frente a frente, né? Do lado de lá. Eu tive a oportunidade essa semana de conversar com o Espírito e falou para mim assim: eu estou vivo. Eu falei assim: lógico, ninguém falou que você morreu. Mas eu estou escutando a senhora falar para ela que o corpo dele já morreu. Eu falei: ó, o corpo dele já morreu. O corpo seu já fez sinais. Eu dei graças a Deus. Meu braço falou assim: você está vivendo? Então pega meu braço. Eu falei: não, já tentei. Falei: então tem alguma coisa diferente. Eu não estou vendo você. Né? Eu converso com você uma vez. Esse médium, né? Dessa pessoa que está no meio. Você fala, é da mesma entonação, fala igual, né? E aí a pessoa começa assim, porque aí muda o pensamento. E aí eu falo assim: agora você dá uma olhada, quem está do seu lado. E ele encontra alguém que morreu antes dele, né? Estava ali para te ajudar. É interessante isso. Quem aprende é a gente, viu? Quem aprende é a gente conversando com os espíritos. Então, em realidade, é assim: você acreditando na vida espiritual, a gente vai dar mais valor a morder a língua, tomar uma encrenca, vai dar mais valor a você fechar os olhos e procurar ver só as virtudes do próximo, porque todo mundo aqui na Terra tem um lado bom, tem o seu lado bom. Às vezes eu vejo lá aqueles pessoal que andando na rua pedindo esmola, só gente vê que é drogado, né? Que aquela esmola não vai para a sua casa, né? Para suprir as suas necessidades de comida, mas vai para quê? Ele tem um cachorro ali. Se você dá uma comida, ele divide com o cachorro. É a coisa mais lindinha. Tinha um que acho que tinha um carrinho de bebê com 2 cachorros. Ele levava os cachorros no carrinho de bebê. Então a gente vê que sempre vai ter um lado bom da pessoa. Nem todos são ruins. Então é normal a gente, normal porque nós somos ainda muito atrasados, mas é a gente, por exemplo, pensar na pessoa e não pensa numa coisa boa. Você pensa nos erros que essa pessoa comete. E não deve ser assim.
A gente deve o quê? Trabalhar a nossa visão no amor e na caridade. Jesus não fazia distinção. Ele não tinha vergonha, né, de conversar com aqueles que eram mais assim, vamos dizer, orgulhosos, né? O pessoal que falava dele, que acreditava nele, muitas vezes nem tinha vergonha. A mulher adúltera, ele conversou com a mulher adúltera. Quando a gente vê um filme, por exemplo, do Divaldo, a gente vê ele entrando, ele escutou umas crianças chorando num lupanar lá, e ele entra, o amigo dele fala para ele, não vou entrar aí, né? Ele entra e vai pegar a criança que está chorando debaixo de uma cama enquanto a mãe está atendendo um freguês. E ele leva para a mãe para levar aquela criança. Então são espíritos que têm assim um valor diferenciado da maioria. Mesmo o Chico, quando a gente vê e estuda a vida do Chico Xavier também, ele tinha um dia da semana que ele ia fazer evangelho lá na casa das mulheres da vida, lá em Minas Gerais. Então a gente vê que você pode conversar com todos e não se sujar com ninguém. Dependendo do teu pensamento, do teu coração, era isso que acontecia com os apóstolos. E é isso que acontece com os apóstolos, né? Então, eu acho que a gente possa trabalhar em nós a humildade e tirar a caridade, que é tirar do egoísmo, né? E a caridade sincera, você deixa de ser egoísta, é o contrário. Vamos dividir o que é nosso, né? Eu tenho aqui também, no livrinho, nesse livrinho, eu gosto desse livro. No programa de tarde, já ia colocando esse livro lá para a gente ensinar. Esse livro ele é organizado por José Maria Medeiros de Souza. É um espírita que fez várias perguntas, tem todos os assuntos aqui. Pegou todos os livros da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo, e ele vê as respostas e coloca, tá? No livro tal, né? Então, sobre a humildade, que está logo no começo dos questionamentos, ele pergunta para a Joana assim: fala-se muito em humildade. Cite alguns traços da característica da humildade. Então, ela fala assim, que a humildade é uma virtude excelente. É precioso aroma de sutil característica que vitaliza os que a conduzem, vitaliza aqueles que a têm, né? Toma diversas aparências conforme as necessidades das circunstâncias que se manifestam. De um lado é renúncia, sedento a benefício geral, esquecida de si mesmo para beneficiar os outros, né? Adiante é perdão a serviço da paz de todos. A lei é a bondade discreta produzindo esperança. Hoje a indulgência para oferecer nova oportunidade. Amanhã é beneficência para manter a misericórdia. É sempre a presença de Jesus edificando a felicidade onde quer que escasseie a colheita de luz. Eu assisti um filme na Netflix faz pouco tempo, uma historinha bem romântica, assim, bem gostosinha na água com açúcar, comunicação perfeita, uma coisa assim chata. E é bonito o local também, porque pega uma fazenda lá na Austrália, produtora de vinhos, eles têm ovelhas lá, mas é muito bonita a história. E a mocinha, ela é traída no começo da história, ela é traída porque ela era uma funcionária e descobriu uma vinícola, né, que uma pessoa tinha dado para ela, um dono de um restaurante, tinha dado para ela experimentar, ela era nova, e ela resolve ir para lá. Então, porque essa moça aí apresentou depois para o chefe, numa reunião, o nome dela
que ela tinha visto, mas que não podia ir, porque a dona, né, de lá estava em férias, então fazenda, nessa fazenda. E ela resolve ir lá na fazenda conversar com a dona, que ela estava abrindo uma nova firma, e demoraria uns 2 meses. É bonitinha a história. Eu sei que lá no final das contas, no final do filme, ela mantém o escritório de importação, pequeno, né, que ela estava começando, ela trabalhava numa firma grande de importação. Era uma das melhores vendedoras, né, desse escritório. E ela sai de lá, porque ela viu a traição da outra, ela saiu. E quando ela sai, né, ela vai conhecer a vinícola, é muito bonito esse lugar assim, né? E eu sei que no final ela abre o escritório e quando você vê, essa que traiu, ela estava trabalhando como secretária dela. E aí ela fala assim, né, no diálogo que eles têm, ela fala assim: você foi uma pessoa especial, porque você me deu uma segunda chance, mesmo sabendo, né, depois daquilo que eu fiz com você, da traição que eu fiz com você, você me deu uma segunda chance. Você tem um lado bom e vê o lado bom das pessoas, né? Então é bem isso. A gente fala assim, às vezes você tem um amigo e você fala assim, né? O amigo faz alguma coisa errada e você acaba com a amizade. E não dá nem uma segunda chance, né? E olha que às vezes é amigos de muito tempo, de muitos, né, momentos, estiveram juntos, tudo, e você não dá, depois se torna um inimigo desse amigo. E aí no filme eles ensinam que a gente deve dar uma segunda chance para aquela pessoa que, no momento de desespero, que a outra falou que estava desesperada, estava necessitada de emprego, né? E ela estava sendo pressionada, então ela foi obrigada a tomar conta dessa vinícola. E eu sei que no final das contas ela abriu depois uma chance para essa companhia. Então é isso que a gente tem que analisar na nossa vida. Será que eu estou sendo humilde, menos orgulhosa? Será que eu estou sendo menos egoísta, mais caridosa, dividindo o meu tempo, o meu ouvido, né, entre outras pessoas necessitadas? Será que eu estou visitando alguém, um vizinho meu, um parente meu que está internado e está precisando de um apoio, né? Vamos analisar. Às vezes você pensa numa pessoa e fala: preciso ligar para fulano. Isso acontece comigo. Se eu não ligar naquela hora, eu vou esquecer. Esqueço mesmo. Porque eu tenho muitas atividades e a gente acaba esquecendo. E se a gente lembrar, muitas vezes fala assim: eu estava precisando, você na mesma hora você liga, estava precisando conversar com alguém, foi ótimo você falar comigo. Então são pequenas situações que mostram a grandeza da força de vontade que a gente tem para modificar a nossa vida, o nosso pensamento e os nossos corações. Gente, muita paz a todos. Nós vamos agora passar para a parte dos nossos passes, né? O convite dos médiuns passistas para a Câmara de Paz. E que Deus nos abençoe para que a gente possa realmente trabalhar os sentimentos, né? O pensamento e o coração no bem maior. Que assim seja. Então vamos todos fechar os olhos e levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui, agradecendo pelas nossas vidas, por todas as bênçãos que recebemos todos os dias. Obrigado, Senhor. E nós rogamos que possa abençoar a todos que estão doentes em seus lares ou nos hospitais, doentes do corpo ou
do Espírito, que cada um possa receber a visita do anjo de guarda, dos espíritos de luz e receber aquilo que estiverem necessitando. Abençoe, Senhor, a todos aqui presentes, também aqueles que não puderam comparecer hoje, os nossos familiares. Rogamos também as suas bênçãos para todos os trabalhadores desta casa e que a luz do Evangelho de Jesus possa permanecer acesa aqui neste lar. Abençoe, Senhor, a todos nós e que nós saibamos aproveitar os ensinamentos de hoje e colocarmos em prática, tirando de nossos corações o orgulho, o egoísmo, sendo capaz de perdoar pelo menos aqueles que convivem dentro de nossos lares. Mestre querido, abençoe a cada um de nós, que nós tenhamos uma semana com bastante equilíbrio, muita paz e que possamos retornar aqui novamente na próxima semana. Que assim seja.